O movimento estudantil é um ativismo da área da educação protagonizado pelos estudantes das mais diversas faixas etárias, com o objetivo de causar mudanças políticas, ambientais, econômicas e sociais. Apesar da diversidade de faixa etária, o movimento estudantil é formado principalmente pelos estudantes de ensino médio e das universidades. A participação nesse movimento pode ou não estar vinculada com os partidos políticos, existindo então movimentos estudantis relacionados a partidos políticos tanto de direita quanto de esquerda. Os primeiros registros de movimento estudantil surgiram na Europa, dividido em aqueles que são inspirados pela melhoria das condições do corpo estudantil geral e os que respondem às condições de injustiça social, justificando como injustiça idealista. No Brasil, o movimento estudantil surgiu ainda no período imperial, quando os estudantes recém-chegados da Europa traziam os seus conhecimentos de lá e interviram em assuntos locais. E em 1901, foi criada a Federação dos Estudantes Brasileiros, considerada a primeira entidade nacional, mas que não durou muito. Em 1910, foi realizado o primeiro Congresso Nacional dos Estudantes em São Paulo, mas o movimento estudantil começou a se reforçar a partir da década de 30, após o golpe de 30. Em 1932, estudantes paulistas protestaram contra o regime de Getúlio Vargas junto da população, e a repressão a esses protestos acabou com a morte de 4 estudantes, Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, cujo nome forma a sigla MMDC, e cujas mortes desencadeiam a Revolução Constitucionalista de 1932. Surgiram nessa década as entidades Juventude Comunista, Juventude Integralista, União Democrática Estudantil, Federação Vermelha dos Estudantes e a Frente Democrática da Mocidade. Surge então uma demanda para se ter uma entidade que representasse os estudantes, e em 1987 surge a União Nacional dos Estudantes, a UNE. A entidade mudou a dinâmica dos movimentos estudantis brasileiros, tornando um dos movimentos sociais de maior expressão no Brasil. Mas em 1948 surge a equivalente da UNE para secundarista brasileiro, a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Nas décadas de 1960 e 1970, o movimento estudante brasileiro foi um importante foco de resistência e mobilização social à ditadura civil-militar, organizados em diversas entidades representativas como os DCEs, Diretórios Centrais Estudantis, as UFs, União Estadual dos Estudantes e a UNE, União Nacional dos Estudantes. Suas reivindicações, protestos e manifestações influenciaram os rumos da política. Os estudantes protestavam por causas específicas, como a ampliação de vagas nas universidades públicas, por melhores condições de estudo, contra a privatização, em defesa das liberdades democráticas e por justiça social. A ME, durante os anos de chumbo, foi o alvo da repressão dos partidos e organizações políticas de oposição. O PSB, no início dos anos 60, tinha um considerável número de estudantes entre seus quadros, quando o golpe militar de 1964 e a crise no comunismo mundial devido ao relatório de Nikita Khrushchev, o ME passou a se distanciar do PSB, principalmente após o surgimento das cisões que deram origem a outras organizações. Logo que se instaurou o golpe militar, a Universidade de Brasília, a UNIB, foi invadida. Professores universitários da Universidade de São Paulo, USP, foram exilados e tiveram sua aposentadoria forçada. A UNE foi posta na ilegalidade e o ME começou a ser perseguido pelos agentes da repressão como DOPs, Departamento da Ordem Política e Social, pois para a ditadura o ME estava sendo corrompido por agentes considerados subversivos.
Nos anos 60, a UNE realizou diversos eventos em que os seus principais pontos de discussões eram sobre universidade brasileira, a situação das classes populares e a realidade em geral. Na Declaração da Bahia, documento resultante do primeiro seminário da Reforma Universitária ocorrido em 1961, havia uma discussão sobre o desenvolvimento do capitalismo brasileiro e o engajamento dos estudantes na luta da classe operária, mostrando a influência do marxismo-leninismo na UNE. Os documentos da UNE demonstram a forte presença de organização como a AP, que conquistou por diversas vezes consecutivas a presidência da entidade. A AP, assim como a GIS, exerceu forte influência, principalmente político-ideológica, nos rumos seguidos pelo MEC. Estas duas organizações divergiam sobre diversos pontos e estas divergências acabaram adentrando o universo estudantil. A principal luta estudantil neste período foi a reforma universitária e o fim dos acordos MEC-USAID e da lei no 4464, Lei Suplicy de Lacerda, que colocava um fim à autonomia universitária com o propósito de transformar a universidade em meras fundações particulares, além de extinguir os diretórios centrais de estudante e a própria UNE, substituindo pelo Diretório Nacional de Estudantes, DNE. Os acordos MEC-USAID objetivam enquadrar o ensino superior brasileiro nos moldes dos norte-americanos. A educação orientada, conforme os acordos, visava instituir uma visão textilista e liberal da educação, onde esta seria concebida somente enquanto formadora de trabalhadores. A educação enquanto emancipação e para a compreensão da história humana não teria espaço na política desses acordos, pois a escola e a universidade teriam como tarefa a formação de quadros para a indústria. Vou falar sobre alguns movimentos estudantis. Dentre eles, a gente tem a Aliança para a Liberdade, que é um movimento estudantil autônomo, sem ligação partidária, que foi fundado em abril de 2009 com o objetivo de se opor ao movimento estudantil já existente. Em 2018, esse movimento estudantil foi reeleito pela 5ª vez pela DCE na Universidade de Brasília, a UNB. Temos também o movimento estudantil Juventude do PSDB, que é um movimento estudantil fundado em 1988, junto com o PSDB, e só ganhou corpo com a campanha política de Mário Covas, a presidência, que foi em 1989. Temos também o movimento estudantil Juntos, que primeiro ele foi criado como jornal para depois se tornar coletivo e foi fundado em julho de 2011. Esse movimento estudantil está associado com o PSOL, o Partido Socialista e Liberdade. Temos também as organizações estudantis, que ela tem o objetivo de realizar debates, levantar questões e propor meios de lutas em frente a certas situações. Dentro dessas organizações estudantis, a gente tem o CAA, que é o Centro Acadêmico, que está voltada às questões internas dos estudantes, atende às questões internas dos estudantes de um curso de universidade, podemos dizer assim. Temos também a DCE, que é o Diretório Central de Estudantes, que atende as questões relacionadas ao Instituto como um todo. Temos também a UEE, que é a União Estadual dos Estudantes, que ela atende, representa todos os universitários de um estado, podemos dizer assim. Ela atende qualquer, tipo assim, se tem um estado, essa organização estudantil, ela atende a esse universitário desse estado. Temos também a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que atende, ela representa os estudantes de ensino médio, podemos dizer. Ela levanta as questões voltadas dos estudantes do ensino médio. Ela procura representar os estudantes do ensino médio.
A UNE foi uma das primeiras vítimas do golpe civil-militar. Em 10 de abril de 1964, sua sede no Rio de Janeiro foi invadida, saqueada e queimada. Não era a primeira vez que isso acontecia. A polícia invadiu o prédio da UNE em 1948, em plena campanha nacionalista pelo petróleo. E em 1956, durante a campanha contra o aumento da passagem de bonde, e em 1962, o movimento anticomunista metralhou a fachada da sede. Mas a repressão de 1964 foi a mais violenta, estendendo-se também à Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, cujo prédio foi cercado por tanques e grupos paramilitares de direitas que tentaram incendiá-lo com um estudante dentro. Segundo a lei, os diretórios acadêmicos continuariam tendo existências obrigatórias nas faculdades, inclusive o Diretório Central dos Estudantes, composto de representantes dos ideais. A lei vedava aos órgãos de representação estudantil qualquer ação, manifestação ou propaganda de caráter político partidário, bem como incitar, promover ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos escolares. Isso significa, na prática, a ilegalidade dos movimentos estudantis promovidos pela UNE, UBS e UES. Eles estavam proibidos de protestar contra a ditadura militar e estimular greves. Porém, os estudantes continuaram protestando e, em junho de 1965, a polícia militar invadiu o CRUSP, o alojamento estudantil da USP, em São Paulo, que servia de sede para o Diretório Central dos Estudantes da USP. Cerca de 1.000 estudantes saíram em passeata em protesto pela invasão do CRUSP. Afrontando a ditadura, em julho daquele mesmo ano foi realizado o Congresso da UNE em São Paulo, que reorganizou a entidade. Mesmo na ilegalidade, a UNE continuou atuando e no ano seguinte realizou novamente um congresso, só que em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 22 de setembro de 1966, a UNE proclamou o Dia Nacional da Luta contra a Ditadura e convocou os estudantes para a passeata, que acabou reprimida pela polícia. A maior turbulência policial ocorreria, porém, hora depois, na madrugada do dia 23 de setembro. O Dia Nacional da Luta contra a Ditadura serviu para levantar outras reivindicações, como a ampliação da representação estudantil nos colegiados, a defesa da autonomia universitária, o fim da cobrança de anuidade estabelecida pela Lei Suplicy e o fim da proibição de atividades políticas nas organizações estudantis. A UFRJ desempenhou papel protagonista nessa luta. Seus estudantes protestaram também contra o aumento do preço das refeições, que passou de 50 cruzeiros para 220 cruzeiros, e pela libertação de Rodrigo Lima, estudante da Faculdade Nacional de Direito, FND, preso no batalhão de guardas do Exército. Acuados pela polícia desde a repressão à passeata do dia 22, os estudantes da UFRJ se refugiaram na Faculdade de Medicina, no campus da Praia Vermelha, Rio de Janeiro. No meio da tarde, tropas da Polícia Militar cercaram o prédio, exigindo que ele fosse desocupado. A reitoria e uma comissão de paz tentou negociar com a polícia a saída pacífica dos estudantes. Diante do impasse, cerca de 600 manifestantes decidiram passar a noite no local. De madrugada, entre 2 e 3 horas, as tropas invadiram o prédio. Foi autorizada a saída daqueles que fizessem espontaneamente, mas teriam que passar por um corredor de policiais que davam cacetadas em uns e outros. Depois, os policiais entraram nas salas à procura dos resistentes, espancando os que encontravam pelo caminho e destruindo laboratórios e instalações. A invasão da Faculdade de Medicina ficou conhecida como Massacre da Praia Vermelha e tornou-se um evento símbolo do movimento estudantil na luta pela democracia e pela autonomia universitária. A mobilização estudantil persistiu e ocorreram novos episódios.
O ano de 1968 foi um divisor de águas para o movimento estudantil durante o regime militar. Em 28 de março, alguns estudantes se reuniram e se mobilizaram para realizar um protesto por conta da alta no preço da refeição no restaurante Calabouço, que era um restaurante com refeições de baixo custo para estudantes de baixa renda. O problema não foi o protesto em si, mas o que o protesto representou para a Polícia Militar. A Polícia Militar achou que esses estudantes queriam invadir a embaixada dos Estados Unidos, que se localizava nas proximidades. O que foi que aconteceu? A Polícia Militar invadiu o local a tiros e o tenente, que era o responsável pela tropa, Aloysio Raposo, atirou e acabou matando um estudante secundarista, Edson Luiz de Lima Souto, de 18 anos. Outro estudante também foi baleado e foi levado para o hospital, só que ele acabou morrendo depois de vários dias em comas. Esse estudante era Benedito Frazão Dutra. Outras pessoas também ficaram feridas e esses estudantes são Telmo Matos Henriques, Antônio Inácio de Bulo, Almir Gilberto Bittencourt, Olavo de Souza Nascimento e Francisco Dias Pinto. O que aconteceu? O corpo de Edson Luiz ele foi levado em passeata até a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e lá, com medo de que, sei lá, fizesse alguma coisa com o corpo e tal. No período entre o velório e a missa que aconteceu na Igreja Católica Candelária, vários protestos foram mobilizados em todo o país. Em São Paulo, 4.000 estudantes fizeram um protesto na Faculdade de Medicina da USP. Em São Francisco e na Escola Politécnica e na PUC também foram realizados protestos. Durante esses protestos surgiu um lema que ficou gravado na luta, em vários outros protestos, que foi: nesse luto começa a luta. Começou a luta. A morte desse jovem causou o fechamento definitivo do calabouço do restaurante já citado pela ditadura militar e significou também um defasamento nas manifestações populares de 1968 pela redemocratização do Brasil. Em 4 de abril foi realizada outra missa na mesma igreja católica e o que aconteceu? As pessoas saíram e foram agredidas pela cavalaria da Polícia Militar. O que aconteceu? Tinha 3 fileiras da cavalaria da Polícia Militar, alguns fuzileiros navais e alguns agentes do DOPS, que era o departamento... DOPS era o departamento... Os padres, com medo que outro massacre acontecesse, eles saíram, pediram que todas as pessoas que estavam na igreja ficassem dentro da igreja e eles saíram de mãos dadas para poder garantir que as pessoas iriam sair em segurança. Só que nas proximidades, depois que as pessoas saíram nas proximidades, elas foram agredidas pela polícia militar e isso aconteceu. Um tempo depois, a morte de Edson Luiz, ela foi incluída em algumas músicas de Milton Nascimento, que a música Menino, que eu vou colocar aqui em algum lugar aqui. Outra data que marcou o movimento estudantil durante o regime militar foi a Sexta-feira Sangrenta. A Sexta-feira Sangrenta ela é precedida pela Quinta-feira, que não foi tão sangrenta assim, eu acho. O que aconteceu? Na quinta-feira, no dia 20 de junho de 1968, muitos estudantes, vários, centenas de estudantes, eles
se reuniram na Arena no Teatro Arena, da Faculdade de Economia da UFRJ e meio que obrigaram, forçaram uma reunião com o reitor e com o conselho universitário para poder debater questões sobre a situação do ensino superior. O que aconteceu? Depois dessa reunião, eles foram surpreendidos pela polícia e eles foram caceteados. Eu não sei se existe essa palavra, mas eles foram espancados a cacetetes. E isso resultou em mais ou menos umas 300 pessoas presas que foram levadas para a Arena Botafogo, onde elas foram mais agredidas e humilhadas. No dia seguinte, 21, na sexta-feira sangrenta, muitos estudantes eles se reuniram em uma nova passeata contra justamente a repressão da polícia, do regime. E o que aconteceu? Essa sexta-feira sangrenta tem o nome sangrenta por um bom motivo. Os estudantes, quando a polícia chegou para poder reprimir o movimento, eles revidaram. Eles revidaram com o quê? Exatamente. Rolhas e bola de gude. Bola de gude. Eles jogaram bola de gude nos policiais. A cavalaria da polícia militar começou a tombar. Cara, é tipo desenho animado. A galera joga as gudes, a galera ele cai. Muito louco isso, eu achei isso muito louco. Achei tipo, nossa, cara, muito surreal. Que ponto chegamos, hein, Brasil? A que ponto chegamos? E aí, o que aconteceu? A polícia revidou com tiro, cacetete, bomba de gás lacrimogêneo que era lançada dos helicópteros. Teve até helicóptero. Foi tão sério que o negócio teve helicóptero. Pessoas jogavam coisas na polícia pela janela dos prédios. E isso durou o dia todo, da manhã até a noite. Foi bem sangrenta. Só que a questão é que a versão oficial diz que houveram apenas 3 mortos. Só que na verdade não sei, porque a gente tava lá pra saber. Mas segundo o DPDoc, que é o Departamento de Documentação Histórica da Fundação Getúlio Vargas, documentos e tal, fala que houveram pelo menos 28 mortos, centenas de pessoas feridas, milhares de pessoas presas. Sem falar que pelo menos umas 5 viaturas foram incendiadas nesse protesto todo aí. Ainda neste ano ocorreu o 30º Congresso da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. Esse congresso acabou com 800 presos, dentre eles alguns dos líderes do movimento, que era Vladimir Palmeira, Luiz Travassos e José Disseu. O 30º Congresso da UNE, ele só se concretizou em 1969 com Jean-Marc Van Weyden, eleito presidente da UNE. Isso porque vários integrantes do movimento estudantil eles estavam se desvinculando para poder se agregar a organizações armadas clandestinas. E também muitas dessas organizações que apoiavam o movimento estudantil, eles tiraram mais o foco dos movimentos estudantis e estavam focando mais nas camadas mais populares para ter treinamento de guerrilha. Vale ressaltar que muitos partidos políticos, muitas organizações políticas, elas apoiavam e financiavam organizações estudantis. Outra manifestação que teve grande importância durante a ditadura militar, principalmente para o movimento estudantil, foi a passeata dos 100 mil, que reuniu, como o nome já diz, mais de 100 mil pessoas. E contou com a presença de 10 mil policiais que ficaram escoltando a passeata para que nada saísse do controle, e se saísse eles tomaram as devidas providências. Essa passeata ela teve grande importância porque mostrou como o poder que a mobilização do movimento estudantil tinha. Esse protesto ele foi pacífico. Ele passou pela Igreja Candelária, onde o estudante Edson foi
velado e tal, onde ocorreu a missa dele. E foi caminhando pacificamente até o Palácio Tiradentes, que foi lá que ela foi finalizada. O que foi que aconteceu? A passeata, ela foi no Rio. Foi justamente contra essa repressão da ditadura, e ela só foi autorizada, teve autorização para ser realizada porque já tinha um precedente de vários protestos, manifestações que tinham sido reprimidas pelo governo. Então, para poder aliviar a tensão, o governo liberou essa passeata. Nessa passeata, contou com estudantes, padres, freiras, trabalhadores, artistas, intelectuais, jornalistas. As principais reivindicações dos trabalhadores eles estavam protestando contra o arroxo do salário. Os estudantes, eles estavam protestando contra a repressão militar e contra as reformas que ocorreram na educação. Os artistas e os jornalistas, eles estavam protestando contra a censura, e foi uma coisa bem... Nossa! Várias pessoas protestando por motivos, tipo, causas diferentes, não totalmente diferentes, mas tipo, elas se uniram para poder protestar contra um regime que estava causando uma repressão enorme sobre a população. Essa passeata também foi importante para poder demonstrar que a ditadura militar, ela não tinha o apoio da sociedade. As pessoas não estavam contentes com aquilo, mesmo tendo uma parte da sociedade que apoiava o regime. Os padres e as freiras, eles tinham algumas frases que eles falavam durante os protestos, que as mais marcantes são: fazer calar nossos moços é violentar nossas consciências. A igreja quer justiça, a liberdade para os presos, e os alunos têm razão. Os artistas que participaram dessa passeata foram vários. Teve vários. Como é o nome daquele moço? Eu sei se é o nome do moço. Tem uma lista com um monte de artistas que está na parte escrita do trabalho. Os anos seguintes para o movimento estudantil foram tensos, porque foi uma parte do governo, Médici, e teve uma organização denominada Comando de Caça aos Comunistas, que era uma organização paramilitar que era composta por estudantes, alguns militares, intelectuais que apoiavam o movimento, e eles eram de extrema direita. E, por incrível que pareça, eles também acabaram pondo um fim, tipo, corroborando para poder dar um fim no regime, que foi quando foi instaurado o AI-5, onde o presidente, tipo, fechava o Congresso Nacional. O presidente tinha o poder de cassar mandato, de suspender o habeas corpus, e aí, né, tortura pra lá, tortura pra cá, muitas mortes, e aí é isso. O movimento estudantil, ele volta em 1900, depois disso ele fica um pouco quieto, e ele volta em 1975 com a greve que teve no ECA, que era a Escola de Comunicação e Artes, na UFBA, e as humanas da Unicamp, elas fizeram uma greve. E as principais pautas do movimento estudantil, quando ele volta assim, liberdades democráticas e ampla anistia. Ou seja, todos os crimes, tudo que a galera fez durante a ditadura militar fosse perdoada, não só os políticos. E também foi marcado pelo apoio, o movimento estudantil voltou a ter apoio de representantes de partidos e de organizações políticas, com
ideais diversos. Em 1979 é que o movimento estudantil realmente ele é ressuscitado aqui em Salvador, em um congresso, e ficou conhecido como Congresso de Refundação da UNE, União Nacional dos Estudantes. E desde então, a UNE está aí, lutando pelos direitos estudantis. Ela ficou mais focada em lutar pelos direitos dos estudantes, só que com o tempo, muitos estudantes elas foram novamente saindo do movimento estudantil e indo para partidos políticos para lutar, porque a partir dessa época a luta, eles perceberam que a luta ia mais além do que eles, mais além do que os estudantes. Foi o período em que o Partido Trabalhador foi criado, na década de 80, e a luta pelos direitos dos trabalhadores, a classe operária estava crescendo bastante e os estudantes viram que eles precisavam apoiar essa classe e eles começaram a migrar do movimento estudantil para essas organizações para poder conseguir lutar pelos direitos dos trabalhadores. O MPL, Movimento Passe Livre, é um movimento social autônomo, apartidário, horizontal e independente, que luta por um transporte público de verdade, gratuito para o conjunto da população e fora da iniciativa privada. Esse grupo já está junto há quase uma década, em várias cidades do Brasil, pela democratização efetiva do acesso urbano e seus serviços a partir da tarifa zero. Em 2006, o MPL realizou seu terceiro encontro nacional com a participação de mais de 10 cidades brasileiras na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Em 2013, impulsionado pela revogação do aumento em mais de 100 cidades, ocorreu o quarto encontro nacional. A luta pela tarifa zero não tem fim em si mesma. Ela é apenas um instrumento inicial de debate sobre a transformação da atual concepção de transporte coletivo urbano, rechaçando a concepção mercadológica de transporte e abrindo luta para um transporte público gratuito e de qualidade. Esse movimento tem como perspectiva a mobilização dos jovens e trabalhadores pela expropriação do transporte coletivo, retirando-o da iniciativa privada sem indenização, colocando-o sob o controle dos trabalhadores e da população. Assim, deve-se construir o MPL com reivindicações que ultrapassem os limites do capitalismo, vindo a se somar a movimentos revolucionários que contestam a ordem vigente. Portanto, deve-se participar de espaços que possibilitem a articulação com outros movimentos, sempre analisando o que é possível fazer de acordo com a conjuntura local. Bom, o movimento Passe Livre, o MPL, em nível federal, é formado por representantes dos movimentos nas cidades, em cada cidade, que constituem os grupos de trabalho, que são os GTs. Cada GT é formado por pelo menos um e, no máximo, 3 membros referendados pelas delegações presentes no encontro. E os grupos locais de luta não presentes devem ter o aval dos movimentos que fizerem parte do GT. Deve-se garantir a rotatividade dentro do GT de acordo com as decisões do MPL local. E a semana do dia 26 de outubro fica definida como a Semana Nacional de Luta pelo Passe Livre. Preferencialmente, as mobilizações devem ocorrer nessa data e, se possível, no mesmo horário. No caso, nas cidades, todas as cidades que ocorrem o MPL. E os MPLs locais devem ter autonomia para definir as atividades a serem realizadas. O GT, que é composto de 1 a 3 membros, deve procurar obter a programação de todas as cidades para divulgar pelas redes. Bom, a atuação do movimento estudantil não ficou lá atrás no passado, pois
os estudantes protagonizaram muitas manifestações que aconteceram na história mais recente de todo o país. Como, por exemplo, no ano de 2013, estudantes eles estavam presentes nas diversas manifestações que aconteceram por todo o Brasil, em relação ao aumento da tarifa dos transportes públicos. Mais tarde, em 2016, os próprios protagonizaram diversas ocupações nas escolas que tinham como objetivo protestar contra as medidas educacionais propostas pelo governo Temer, como a PEC 241, que visava o congelamento dos investimentos educacionais por mais de 20 anos. Ou seja, o Temer queria congelar os investimentos educacionais por mais de 20 anos. E isso não poderia acontecer. O que aconteceu? Os estudantes eles foram resistentes. Muitos institutos federais pararam, universidades pararam, escolas públicas pararam. E estudantes ficaram por mais tempo, uns 3 meses, outros 2, outros ficaram 33 dias, como o Instituto Federal de Salvador. E esses estudantes eles recebiam ajuda da população, que doavam comida, doavam roupa de cama, objetos de limpeza, coisas para manter o ambiente limpo. E era dessa maneira que os estudantes conseguiam se manter, né, durante todo esse período. Vale ressaltar também que no ano de 2019, os movimentos estudantis organizaram 3 grandes manifestações contra os cortes nas universidades federais e institutos federais proposto pelo atual ministro da Educação. Essas manifestações receberam o nome de Tsunami da Educação. Além da pauta educação, eles contaram com críticas à reforma da Previdência. Lá atrás, o movimento estudantil ele foi um ator fundamental para a aprovação do ProUni. O ProUni ele é um sistema, na verdade, ele é uma bolsa que garante aos estudantes de baixa renda o ingresso em universidades privadas. O ProUni ele foi aprovado no ano de 2004 pelo governo federal. Então, o movimento estudantil ele é um ator fundamental para nós estudantes, porque ele luta pelos nossos direitos para que nós continuemos tendo nossa educação garantida e não só tendo educação garantida, mas uma educação de qualidade.